Pessoal, vamos virar essa página aqui. Em meio aos sucessivos ataques às urnas eletrônicas, uma carta defende a democracia e essa carta já reúne mais de 160 mil assinaturas. Lucas Ragazzi, em 24 horas, essa carta, chamada Carta em Defesa da Democracia, lançada lá pela Faculdade de Direito da USP, recebeu apoio maciço da sociedade civil. O texto conta com assinaturas de banqueiros, juristas, artistas e empresários. Me parece que essa questão dos banqueiros aí me chamou um pouco a atenção. Não sei como é que você vê essa história. Pois é, acho interessante, é um movimento interessante que conta aí com alas diversas, da sociedade brasileira, de mercado, da indústria, de políticos, das universidades. É bem interessante, eu acho que a gente tem sempre que defender a democracia. A democracia, foi uma construção, uma criação humana, uma das mais importantes da nossa sociedade, sem dúvida. Foi pela democracia que a gente elegeu pontos de vistas diferentes para fazer gestão de governo, umas ruins, outras melhores. Foi pela democracia que a gente consegue debater como fazer uma reforma administrativa, como privatizar uma empresa estatal que não funciona. É pela democracia, é pela república que nós vamos reduzir as desigualdades. Então, a gente tem sempre que defender. O Winston Churchill, ex-primeiro-ministro britânico, tem uma frase muito boa também, que a democracia é o pior dos modelos políticos depois de todos os outros, ou seja, é o melhor depois de todos os outros. É uma situação que a gente tem que apoiar, e eu sou até um pouco mais radical em meio a tudo que a gente tem visto em algumas radicalizações. Tem gente que fala em regulação da imprensa, outro bota em xeque o nosso modelo de votação com as urnas eletrônicas, que já se provaram ali que são um modelo efetivo para funcionar. Eu sou mais radical, eu acho que essa carta, esse movimento, a gente tem que estabelecer e reunir todos os candidatos, todas as instituições de governo, instituições relevantes do nosso país, dos três poderes, e colocar, olha, nós vamos aceitar os resultados das urnas, nós vamos aceitar e continuar a vida com o resultado homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque aí a gente vai ter uma coisa mais direta. Defender só a democracia num plano abstrato me parece muito fácil. A gente tem que defender o resultado da eleição, dos votos ali. Isso aí que vai ser importante, independente de quem ganhe. Foi a urna eletrônica, foi a nossa democracia, as nossas instituições que deram a vitória ao presidente Bolsonaro em 2018, deram a vitória a Dilma em 2014. Enfim, a gente tem que seguir com um modelo que tem se mostrado aí, que está cumprindo as vontades do povo brasileiro. Ô Ricardo, precisa de uma carta para defender o óbvio? Não deveria precisar, Júnior. É lamentável, Isso chega a ser vergonhoso. Em pleno ano de 2022, em pleno século XXI, numa das maiores democracias do mundo, a sociedade tem que se mobilizar para fazer defesa pública da democracia. Gente, desde a redemocratização, o Brasil passou por muitas crises, crise política, crise econômica, passamos por 2 processos de impeachment, mas jamais a gente viu algo assim, jamais alguém havia atentado tanto contra as eleições e contra a própria democracia. Mas desde que iniciou o mandato, eu não sei porquê, o presidente Bolsonaro ataca as instituições, ele atacou o Congresso desde o começo, até finalmente poder entregar a chave do país para o Centrão. Ele atacou e ainda ataca o STF, o TSE, a imprensa. Parece que tudo que representa a democracia acaba sendo alvo da ira do presidente. E é interessante que o Lucas também lembrou bem. Não é só do presidente Bolsonaro. O ex-presidente Lula, candidato agora e favorito das pesquisas, ele também é uma pessoa que, como o Lucas mesmo lembrou, ameaça toda hora regular a imprensa, que é óbvio que se trata de censura. Olha, a carta em si, claro que ela é bem-vinda, é uma reação bem-vinda da sociedade. É muito importante, mas, sinceramente, deveria ser completo, necessário, e não está sendo. É uma vergonha, Júnior. Eu sinceramente, fico envergonhado de perante ao mundo, a gente ter que mostrar esse tipo de coisa.
Ô Rita, como você sempre chama, né, a nossa jovem democracia precisa de defesa? Pois é, por ser jovem, ela comete esses arroubos. Eu tenho uma forma bem diferente de encarar tudo isso que está acontecendo, mas dentro da mesma linha. Nós temos uma população de 215 milhões de brasileiros. Desses 215 milhões, nós temos 100 milhões é a população economicamente ativa e 160 mil signatários. Então, eu vejo essa carta como um ato político, mais um ato político, nessa polarização que o Brasil se transformou. Por quê? Volto no Ives Gandra, que eu admiro e admiro muito, na entrevista do Ives Gandra aqui na Itatiaia. Você não pode questionar alguém que defenda a evolução do processo democrático através de uma auditoria do voto. Então, o voto, ele é o coração da democracia, é a vontade expressa do cidadão. Qual o problema em evoluir no processo? Não existe um questionamento às urnas eletrônicas, mas existe um questionamento à evolução do processo de votação através do meio eletrônico. As urnas são de 1996, nós estamos falando de 26 anos atrás. Os crimes cibernéticos de 26 anos atrás, eles eram próximos de zero. Hoje, nós estamos lidando e falando de partidos e de políticos que lideraram quadrilhas, de partidos e políticos que saquearam o país, que nos roubaram. Então, quanto maior a lisura e a transparência no processo de eleição, maior a sustentabilidade da democracia. É assim que eu vejo. Olha, pessoal, vamos virar a página aqui então. Memória eleições. O Memória Itatiaia relembrou hoje a tradição na cobertura das eleições aqui na Rádio de Minas há mais de 70 anos. Ô Lucas, eu vou começar com você junto com a Kátia Pereira, eu preparei essa reportagem que lembrou ali o início da cobertura, e uma coisa me marcou muito, sabe? Quando eu conversava com o Joselino Souza Barros, que participou ali das primeiras apurações, ele me contava que tinha uma cartolina que ficava aqui em cima da bancada da redação, e eles iam anotando, né? Dependendo do repórter entrando de tal sessão, eles iam anotando e geralmente conseguiam dar, quase sempre, o resultado das eleições antes do TRE, antes que todo mundo desse, né? E eu fico pensando nessa coisa quase artesanal ou artesanal mesmo, né? E vendo como é que as coisas funcionam hoje, né? Tudo muito digital. Mas é gostoso, né? Relembrar essas coisas. É sensacional o trabalho, né? Não consigo nem imaginar como é que era feita essa apuração, Júnior. Passava um aperto danado, né? Ainda bem que hoje a gente tem esses avanços, hoje a gente consegue acompanhar ali a apuração dos votos diretamente no site do TSE, uma coisa interessantíssima, até de municípios, né? Pelo interior, em qualquer região do Brasil, nas eleições municipais, a gente consegue acompanhar, e foi muito interessante acompanhar esse retorno, né, ao passado, a como é que era feita antes a apuração, até a cobertura jornalística também. Muito legal, muito interessante. Ainda bem que a gente vai sempre aprimorando, né, o nosso sistema eleitoral, nossa democracia. Isso é importantíssimo mesmo. Ô Rita, outro caso interessante que veio nessa reportagem, agora não vou me lembrar a data, mas uma eleição ali no final da década de 80, início de 90, que as pessoas não tinham a apuração oficial, que demorava muito. A Itatiaia fez uma apuração, a Globo e os outros meios de comunicação, lógico, davam a apuração do TRE, mas a Itatiaia bancou a apuração que fez aqui, e o TRE teve que revisar toda essa apuração das eleições, e aí sim notou-se que a apuração da Itatiaia que estava certa. São momentos assim de força, de trabalho, de credibilidade que vai construindo essa tradição que nós temos nas eleições. Pois é, e aí vem de novo o meu raciocínio. Como é bom a gente aprimorar processos. Então, essa reportagem da Itatiaia, ela só reforça esse meu ponto de vista, que os processos estão aí para serem aprimorados. A tecnologia está aí para ser vigiada, aprimorada,
né? Então, esse é o cerne da coisa. Nós temos que andar para frente e não simplesmente nos contentarmos com o que está posto. O que está posto sempre é passível de melhoras. E eu ri aqui muito porque eu trabalhei muito nas eleições, né? Eu era mesária, trabalhei em apuração e eu sei na pele o que era isso e o que nós temos hoje, né? Então vamos usar a tecnologia e todas as formas possíveis de dar transparência ao processo eleitoral para que a gente siga com uma democracia cada vez mais sustentável, com base na lisura e na transparência. Ô Ricardo, parece que você me chamou antes, eu não sei se você quer complementar alguma coisa sobre essa questão da Carta da Democracia, mas o assunto da memória da Itatiaia hoje, do Memória Itatiaia hoje, tem tudo a ver também com essa questão. Enfim, arremata tudo aí pra gente. Tem a ver com essa questão mesmo. Eu estou me lembrando aqui, o Lucas falou de como que a apuração, que ele nem imagina como a apuração era feita, né? E a Rita já trabalhou como mesária. A gente que tem um pouco mais de idade lembra bem como que era. Eu acho que o progresso, a tecnologia, ela veio melhorar, simplificar e melhorar demais a nossa vida. E as eleições no Brasil, elas são um exemplo para o mundo, né? As nossas urnas eletrônicas, elas são para lá de seguras, já foram auditadas, já sofreram todos os tipos de testes, né? O próprio governo contrata hackers para poder realizar esses testes. É sempre bom lembrar que essas urnas, elas não estão interligadas na internet, na rede mundial de computadores, então elas não são passíveis de ataques de vírus e tudo mais. O sistema é extremamente transparente, não tem nada dessa coisa de sala secreta, cofre secreto, nada disso. É óbvio que quanto melhor e quanto mais a gente aprimorar os processos, melhor para todo mundo. Agora, uma coisa que eu me lembrei aqui, vocês falando de eleições antigas, o que eu sinto falta com o voto eletrônico é não poder dar aquele voto de protesto que a gente dava antes, né? Quando a gente escrevia no papel o nome do candidato, a gente podia escrever um palavrão lá, votar no Macaco Tião, né, que foi eleito, acho que foi no Rio de Janeiro, né? A gente não pode mais fazer isso. É uma pena, né? Porque eu gostaria de mandar um recado para muita gente, viu? O Lucas está dando risada aí. A urna eletrônica acabou tirando essa possibilidade aí que o Ricardo lembrou, né, Lucas? Ô Júnior, eu só quero lembrar que nas eleições passadas, o TSE deu uma parada. Ele parou de apurar por pane no sistema. Sim, parou de apurar por pane sistema mesmo, Rita, mas foi uma pane temporária. Isso não comprometeu em nada a segurança, nem a rigidez do processo, muito menos a contagem dos votos, né? Então o processo ele é falível. Acho que todo processo acaba sendo falível. Não é falível. Com certeza. Então, se o processo é falível, ele tem que ser auditado. Não, mas o processo já é auditado. As urnas são auditadas. É uma mentira dizer que as urnas não são auditadas. O que muita gente quer, aí sim. O que muita gente quer eletronicamente, é o processo mais seguro. É igual a gente faz tudo na vida. A gente saca dinheiro eletronicamente, a gente está conversando aqui, eu estou fora do país eletronicamente. É para isso. O meu dinheiro nunca sumiu, Rita. Se as de muita gente dinheiro que somam na conta, eu tenho certeza. Perdoar. Bom, eu tenho certeza que se for ao banco. Você está muito assim, estou muito crente nas instituições, eu sou uma pessoa. Dos crimes cibernéticos. Realmente, Rita, crime cibernético não é minha praia, não. Mas eu trabalho há bastante tempo com bancos, nunca tive nenhum problema. E todas as vezes que eu tive problema, bastou eu ir ao banco e nem precisar ir ao banco. Com o telefonema se resolve. E que eu saiba, em relação às eleições, que é o que a gente está falando, absolutamente nunca surgiu nenhuma mínima evidência de fraude. Nenhuma. Dizer que há fraude na eleição é uma mentira deslavada. Eu não estou dizendo afirma que há, estou dizendo que pode haver. Mas para dizer que pode haver, Rita, me perdoa, a gente tem que ter um mínimo indícios, tem que ter um mínimo de subsídio para dizer isso. E não tem. Então eu acho esse tipo de coisa... Mas são auditadas, já são auditadas. Pessoal, já são auditadas. Dizer que não são auditadas não é verdade. Acho que é isso, né? Senão a gente vai ficar nesse assunto o resto da manhã e não vai chegar no denominador comum. Pessoal, ponto final então no Conversa de Redação. Atlético e Cruzeiro. Ponto final no Conversa de Redação com Lucas Ragazzi, Rita Mundim, Ricardo Kertzmann, hoje discutindo aí os principais assuntos do dia, os assuntos mais polêmicos dessa manhã. Sinal eletrônico marca 9 em ponto, você fica com a Serantão. Eu volto, hein, daqui a pouquinho às 10.